E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? E ele não apareceu, abaixou um pouco. Como vocês viram aqui, a gente vai fazer mais uma mesa redonda. Eu vou explicar um pouco. Peraí, cadê a mesa? É que fome. Eu vou explicar como vai ser a mesa redonda. A gente vai se reunir, vai abordar um assunto e vai comentar um pouco, contar um pouco a nossa experiência com esse assunto. A gente fez sobre filmes, que foi pro canal já, que quando vocês verem já foi pro canal. E né, hoje eu tô aqui de novo com o Michael, fala oi aí pessoal. E aí pessoal, galera, beleza? Tô com o Rafinha aqui, o nosso El. Beleza, eu sou aqui o Peter Tô com o Bicha. Jonathan também, que você já conhece pra caralho. Eu tô aqui eu vou tirar a atenção de vocês, né? Sou eu, o Jonathan, né? Que a pessoa me interrompendo aqui. Vocês fizeram um vídeo sem mim, né? Não me avisaram nem nada. Ah, não avisamos que mal. Ele quer melhor participar das mesas redondas. E agora é o Brian, fala aí, Brian. Beleza? Tudo bom, gente? Aqui é o BH e é isso aí. E hoje o tema que a gente vai abordar é assombrações, cara. Sabe aquelas experiências de assombrações, aquela história que sua avó contava? Ou até conspirações, várias coisas sobre esse universo do terror assim, né? Vamos começar com o quê? Com o Brian? Comigo? Pode ser, mano. Vamos lá. Eita, pô, tô com medo, gente. Ó, o bagulho de assombração eu tô com medo. Cusão. Não, é o seguinte, né? Eu tô brilhando igualmente ferro, tá vendo? Uhul. Mas é isso aí, beleza. Bem, nós somos de Guarulhos, né? Não sei se vocês sabem. Santos Nós Dumont. somos de Guarulhos, Santos Dumont, é isso aí. Toca aqui, parceiro. Uhul, Santos Dumont. Toca aí, gente. Santos Dumont, Beleza, Santos então. Dumont, E aí, em Guarulhos... Tá porra, cuzão, a luz piscou, caralho. Vocês estão de brincadeira, né, mano? Vai. Então, nós somos de Guarulhos, e aí... Somos do Santos Dumont. Temos pouca história. Não, a gente tem uma história de terror, gente. Olha que legal. Guarulhos, né? Tem uma história de terror, né? Vamos bater palma aí pra Guarulhos, cara. Êêêê, filha da puta. Bateu uma palma aqui embaixo, aqui, ó. Uma salva de palmas. Porra, gente. Beleza, então. E aí tem a famosa Casa da Candinha, né? Que... É na onde ele morava. Não, mentira. Minha É da tava família boa, dele, né? mano. Ela morava lá? Não é preto escravo, mano. Vou chamar meu avô pra te bater. Não, é zoeira, vai lá, ó. Então, né? A Casa da Candinha é uma casa muito famosa aqui no bairro. E quando eu era criança, eu vi muitas histórias de terror sobre ela, né? E aí eu fui crescendo e fui pesquisando sobre isso. E eu fui ver que realmente talvez fosse ser verdade isso, né? E aí a história é a seguinte. Tinha uma mulher, o nome dela era Maria Cândida, a famosa Candinha, né? E ela tinha 2 filhos. Esses filhos se mataram e mataram ela junto. Ou eu não lembro a ordem certa. Só sei que depois disso começou a ter vultos lá, barulhos de corrente, gritos. E pessoas se aventuraram a tentar dormir lá. Só que não conseguiam, porque eles ouviam vozes de mulher gritando lá. Que era a Candinha. E aí essa casa ficou bastante famosa no bairro, né? A Casa da Candinha. É um pouco da história de Guarulhos pro Brasil. Não, então, achei até legal o Brian citar esse negócio de Guarulhos. Eu tô olhando pra câmera, mas eu tô vendo ele na televisão. Agora você não tá vendo mais, João. Mexe lá no bagulho. Isso. Então, é legal o Brian citar essa história, porque, tipo assim, a gente fala que a gente é de Guarulhos, a gente chega até a sofrer bullying, tá ligado? Aí os caras veem isso daqui quando a gente fala de Guarulhos, ó. Pé de É, barro, é, pé de é, barro. Fala que nós é pé de barro. Que a gente vai pra São Paulo montado em capivara. É, Que aqui só tem carroça. Porque aqui só tem gente Mas que mora tem, no- né? Mas Porque os não, caras cara. criam galinha no quintal, né? É, pô. Os áudios do WhatsApp chega com tem os sacanagem. cavalos. A gente tem, mas a gente não gosta de ser citados. Então, a gente Então. leva a nossa voz. Então, mano, é o seguinte. Chega com um gato. Bom, É que eu não gente, trouxe o celular, eu ia mostrar mal. eu admito, fui eu que eu tenho galo em casa. Eu tô fazendo É o Marco essa- do Gerson. Então, aí Ele vai que tomar acontece? banho, o galo tá lá com ele. Eu tomo banho com gato, porque eu tiro uma foto pra vocês. Voltando ao assunto, galerinha. Mas então, Ô, é bem essa, eu acho bem legal o Brás citar a história de Guarulhos, porque a gente não é muito conhecido aqui, mano. Ô, peraí. Tem poucos youtubers de Guarulhos e os que começam para, tá ligado? Esses dias eu tava conversando com outro aí e o cara Eu sou o mais falou, famoso tipo, de todos. Shut up. Foda-se, já. Então, mas só que Guarulhos também é famosa por causa de uma coisa, O gente. quê? O aeroporto. É verdade. O aeroporto gente internacional tem um do país aeroporto aqui. está em Guarulhos. Que está Mamonas classificado. assassinas. Mamonas Assassinas. Porra, cara! Ô, a Vila dos Mamonas Assassinas caiu lá atrás de casa, mano. Sério. Que é?
de Guarulhos. São de Guarulhos. Minha avó, ela trabalhava. Olha, Mike, se você tivesse carpintado o terreno da sua casa, os mamonas não tinham morrido, cara. Ó, o pai dele era amigo. Meu pai era amigo dos o pai mamonas dele. assassinas. Minha avó, ela ia entregar sorvete na casa do Dinho lá. Ela vendia sorvete. Então. E o pior é que ele vende sorvete agora, gente. A gente vai comer sorvete daqui a pouco. Herança de família, caralho. Mas beleza, vamos continuar as histórias. Vamos lá, já conta a sua história agora. O que eu vou falar é sobre a paralisia do sono. É a Não, pior coisa do planeta. Eu tive. Eu também tive. Não, então, nunca o Jonathan tive. também, ele já teve essa porra. Eu nunca tive. Mano, é a pior sensação do planeta, mano. Imagina você, tipo... Você fica fica olhando trancado pelo seu corpo. Deixa eu falar, eu não interrompi ninguém, então deixa eu falar. Muita treta. É isso aí, seu. Ai, Eu desculpa, tô nossa, falando, vai dar não licença sei pra ninguém, você. Vai, parceiro. Aí, tipo, eu tentava me mexer, só que eu não conseguia. Por quê? Porque eu estava acordado, quer dizer, o meu cérebro achava que eu estava dormindo, só que eu estava acordado. É isso mesmo, eu estava acordado, só que meu cérebro achava que eu estava dormindo. O que acontece? Porque, tipo, só acontece daí quando você, tipo, na hora que você vai dormir, aí seu cérebro tá milhão lá, tô sonhando e pá. Aí você, tipo, meio que... Não, Eu posso falar uma coisa disso aí, Jonathan? É o seguinte. Pega o sorvete de flocos pra ele. Deixa eu terminar, cara. Quando eu tinha a paralisia. Paralisia o quê? Paralisia do sono. Paralisia do sono. Quando eu tinha era o seguinte: eu acordava pra ir pro banheiro e a paralisia do sono ela também dá alucinações. E eu via uma mulher no vão da porta. E aquilo me paralisava de medo. Você se prende, você não consegue se mexer. Paralisia, né? Você não consegue falar, não consegue gritar. E outra, Mas não eu estou te parece vendo. ser tão assustador. A gente tá vendo, tá, gente? Eu tô vendo esse filme aqui, tá? Obrigado. Mas não parece tão assustador, mas isso tem muitas ligações. Eu já ouvi histórias falando sobre como é que fala? Às 3 horas, dizem que às 3 horas é o horário que o demônio tá solto e, tipo, acontece essas porra, tá ligado? Não adianta você chamar espírito de meio-dia que não vai adiantar, tem que ser às 3 da manhã. Espírito Então, de meio-dia. tem muita gente que acredita nisso, tá ligado? Mas também tem aquela questão, assim, científica, né? Tipo, psíquica, né? Que fala que, vamos supor, seu cérebro, ele não... seu corpo não acordou, mas seu cérebro tá ali desperto, que é a questão da visão. Você tá vendo tudo, mas você não se mexe, você quer gritar, você não consegue gritar, você tenta respirar, não consegue respirar. É um peso enorme sobre o coração, parece que você tá tendo um ataque cardíaco, tá ligado? Você quer gritar, você quer correr, você quer falar, você quer fazer tudo, mas você não acorda, você só enxerga vultos e é uma coisa... Só que você tem que saber que também tem uma parte científica nisso, né? Porque o nosso Não. cérebro, ele funciona através de sinais elétricos. E se esses sinais elétricos eles são barrados, seu cérebro não funciona de forma correta. Então pode ser uma coisa isso é verdade. científica, entendeu? Sobre isso. Pode ser uma coisinha de nada, sabe? Como se fosse uma televisão. Se pifar um capacitor, a televisão não liga. É um detalhezinho, entendeu? mas tem essa questão, tudo aquilo que acontece de estranho e sobrenatural, se você joga na internet, você vai encontrar 1 milhão e meio de motivos sobrenaturais. Fantasmas, assombrações, deve ter algum fantasma sentado na sua cacunda lá te zoando. É a pior sensação do planeta, mano. Quando eu tive, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia gritar, eu senti um peso do caralho no meu peito. Eu nunca senti esse peso. É porque, tipo, eu fiquei em um pouquinho de desespero, porque, tipo, Claro, mano. eu fiquei, Nossa. caralho, mano, eu tô, sei lá, mano, eu acordei, eu fiquei, caralho, pumba, que merda é essa, não tô conseguindo mexer, eu ficava, vai, não conseguia gritar, não saía, mano. Sabe qual é o legal disso? É que teve vezes que eu não sei se foi sonho ou se foi realidade. Que tipo, a paralisia ela deixa isso, tipo, você não sabe se é sonho ou realidade. Que essa história eu não sei se é um sonho ou uma realidade, porque teve uma vez que eu estava na casa da minha avó, né? E eu tava andando, já tava de noite, né? Já tava só o corredor tava com a luz apagada e a sala tava acesa. Eu tava indo pra sala, só que no meio de eu ir pra sala, apareceu uma mulher e eu fiquei parado, tentava gritar e não conseguia. E eu fui arrastado pra cozinha e tipo... Tá bagaço. Atividade paranormal? Isso é o ruim da Isso é uma paralisia. lenda urbana sua, você tá contando? Isso é baseado em fatos? Não, isso é meu mesmo. Ah. Meu. Eu não sei se isso é um sonho ou realidade. Não, tipo,
não sei se eu tinha 4 ou 5 anos naquela época, mas pra eu lembrar, né? Eu não sei se é um sonho ou realidade, porque a paralisia também tem muito isso. Então, só pra eu ter uma dúvida aqui. Ah. O que aconteceu? Você levou essa mulher pra cama ou... Não entre em detalhes. Né? Caralho, Cara, E era menor. Aí o cara tem Eu um era uma filho, fantasma você- pedófila. E aí? E a Xuxa? Sorte sua, hein? A Xuxa também? Xuxa! Falamos dela. A gente tocou no assunto aqui sobre mensagens subliminares. E a Xuxa também, né? Dizem que ela fez o pacto com o diabo. Você é louco, cara. E a gente tocou aqui no assunto, né? A gente, umas Não é horas pacto, não é atrás. contrato. A gente tocou aqui no assunto umas horas atrás. Sharp Beats. E É, Beats. a gente colocou o vídeo no YouTube, né? E deu uma pesquisada e vimos, né? O cara colocando a música ao contrário. Tipo, eu morri de medo. Eu fiquei com medo. Sério. Eu também, eu fiquei. Não, por essa Não, porra. dá um medo, porque Xuxa é um negócio pra criança, é infantil, tipo- é aquela questão, né, de, sei lá, imaturidade. Você pega um disco da Xuxa, coloca ao contrário e começa a escutar I Love Satan, vamos boca roubar, sangrando, vamos matar, é um sangue, negócio... sangue pela boca. Sou divorciada do diabo. Divorciado. O diabo usa ela. E assim, Mas essa questão... Amante, ela falou. é amante do diabo. Foi amante. E, Amante ó, do diabo. gente, fato. Ó. Morri pro diabo. E assim, Morri, mas não sei se tô vivo. Tá parecendo uma árvore marcando. não foi a primeira vez que eu vi esse vídeo, mas foi a segunda vez que eu me caguei. Mano, mas é assim, esse negócio Você da se limpa Xuxa, depois, hein, parça? porra, esse negócio da Xuxa é muito antigo, velho. É muito antigo mesmo, tá Não, ligado? Com certeza, se você chegar na sua mãe e falar, mãe, me conta a história do Pacto da Xuxa, É lógico Com que ela vai certeza te sua mãe vai te contar, tudo. mano. Nossa senhora. Lógico que é antigo, né? Ela namorou com o Pelé. Como que é? Ai, cara. E assim, tem mensagens subliminares em tudo, em desenho, em qualquer coisa, né? Tipo, se você pesquisar mesmo, vai ter. Raul Seixas, Led Mano, Zeppelin. ó, sem brincadeira, isso é sério. as Beatles, mensagens subliminares, Beatles elas estão presentes em tudo, de Ah, é. propaganda de Coca-Cola, a música pop, Desenho de Ruge, infantil. até a música, sabe aquela música da Ruge? A Sererê, não sei o quê? Hoje, sei. Falando que Cara, aquilo ali é um eu culto curti a satânico, é Ruge, uma cara. espécie de ritual, velho. Pode crer. Se você jogar no Google e procurar toda a pesquisa daquela música, é um ritual satânico. Tipo, Porra. eu tava vendo... Legal, vou pesquisar depois, vou aprender a fazer ritual satânico. Caralho. Não, deixa eu falar. Fala aí, Eu fui no show, aí o cara, ele mexia com essas coisas, né? Aí ele disse que essa música aí é música satânica, porque é tipo, não tem o... Qual é o nome daquela religião lá que os baianos... Macumbeiro. Candomblé. Macumba é o ritual, cara. Candomblé. Aí tipo, eles faziam essa música pra coisa... A Sererê, não quer dizer, tipo uma palavra aí, era tipo querendo... meio que invocar o demônio, entendeu? Tem uma invocação dentro da religião. É tipo Ratimbum. Ratimbum quer dizer o quê? Mal assombrado. Castelo, Ratimbum. Castelo, mal assombrado. Entendeu? Foi o que eu li na internet. Tá não falando tenho pra você, tá certeza. aprendendo esses bagulho com eles agora. Mas se vocês jogarem aí no Google mensagens Não, subliminares, mas isso é vocês vão verdade, encontrar isso é verdade. um monte Vai de coisas. Eu já vi Pequena uma sereia sereia. vai, explodir, adeus infância. Horrores. Vocês vão explodir ou vocês vão trincar tudo, né? Porque, mano... Mano, eu lembro pra você que quando esse bagulho explodiu, lembra, Jota? Nós não estudamos, você era da minha sala com esse negócio de mensagens subliminares. Começou aí. Aí, puta que pariu, mano. Eu lembro que era todo mundo falando. Só os malucos chegando na sala de aula. Eu tô falando sério. Desse Caralho, intervalo, e era todo mundo falando da mesma coisa, mano. Chegava, mano, você viu mensagem subliminar de coisa? Tem um... Até hoje os Caralho, malucos mano, fazem pra Puta cacete. que Tem pariu, muita mano. mensagem. E tem toda aquela questão também de que, tipo, mensagens subliminares, mas não é só isso também, tipo, de que falam que as músicas americanas tem aquela questão dos Illuminatis, de que toda a mano, cultura pop nossa. dos Estados Unidos é uma espécie de escravos, né, dos Illuminatis, dessa religião. Tem no dólar também. Clipes tem os, musicais, tipo, de Katy Perry, a Rihanna, Nicki Minaj. Nicki Minaj, É, Madonna, Lady Gaga. Os clipes da Lady Gaga são os mais É, repletos de que mensagens reflete. subliminares. New Tem aquele lá Wave. que fala Bruno muitas Mars. rápido pra caralho lá, como é o nome dele? O Eminence. O Eminem também parece que tem uma coisinha aí associada com Mano, os é tipo, Illuminatis, né? tem muita coisa assim no... Olha, parece o bagulho do... daquele antivírus lá, como é o nome? Saindo um pouco dessa vibe de astros do rock, de
celebridades de Hollywood, vou Pacto falar um com pouco o de uma diabo. questão histórica de paranoia americana, que é o dia 11 de setembro de 2001, que todo mundo sabe o que aconteceu nesse dia. Foi a Eita, destruição caralho. das torres gêmeas do World Trade Center. E a partir dessa data o mundo nunca mais foi o mesmo, os Estados Unidos então nem se fala. O mundo não, né? Estados Unidos. Brasil aqui não aconteceu nada. Eu acho que foi. Mas tipo, afetou, É. porque assim, a começar pela questão da fixação pelo número 11, né? É, Primeiro então. que as duas torres juntas simbolizam o quê? O número 11, beleza? Beleza. Beleza? Beleza. O primeiro avião que bateu na torre e atingiu ela é o avião de número 11. Esse primeiro avião tinha 92 passageiros, 9 mais 2, 11. Peraí, por que 9 mais 2? Você soma as unidades. Pô, corta essa A porra. numerologia, quando vai estudar essas questões, ela soma as unidades. Do avião? De avião? Nossa, cara, não entendeu. Caralho. Eu achei que eu era o mais Tinha idiota. 92 passageiros, certo? Ah, 9 Nossa! mais 2, 9 mais 2, 11. Tá vendo assim? Teoria de conspiração. Essas questões da teoria de conspiração do 11 de setembro é uma coisa muito antiga e existem muitas, digamos, lendas urbanas que percorrem a internet. Em 1995, um homem chamado Robert Stevens, vocês estão falando na minha vez, caramba? É, mano, porra! E aí, Jonathan, você que pagou de certinho? É, Você tá falando E aí, Jonathan, você é mó foda, hein, caralho. Jonathan. Ô, vai! Pagou de certinho no bagulho, tá? Essas questões... Não permite que você conhece minha amiga, Eu tô falando mano? baixinho, pode falar, caralho. Eu tô sentindo. Aqui. George W. Bush. Então, era o Bush, pra mim, o Bush. Ele morreu, não foi? Caralho. Não! Vai! Não, eu vou continuar, do dia parei, vai. Justo o cara conhece. Essas questões do World Trade Center é uma coisa que acontece desde 1995, onde um homem chamado Steven Jackson lançou um jogo intitulado Illuminati, a Nova Ordem Mundial. Esse jogo ele era constituído de cartas colecionáveis no mesmo estilo Yu-Gi-Oh! Se você é da época eu mais vi pra esse frente, bagulho. né? Vou colocar Ah, exódio coloca aqui. uma imagem aí. Essas questões do jogo que se chama o Illuminati, ele traz várias cartas colecionáveis com coisas relacionadas ao mundo. Por exemplo, tem uma carta nesse jogo que ela simboliza exatamente o 11 de setembro. E o jogo foi lançado em 1995. Eita, caralho. Deixa Agora- no mundo, quantos pensam? Não, agora você Pô, imagina. para, mano, você é louco, minha costeleta aqui agora arrepiou, velho, na boa. Esse aqui que. Então, deixa eu falar. Imagina você ver 5 marmanjos aqui, todo mundo sentado, É? com maior cara de bunda. Aí acontece. A gente viu o vídeo da Xuxa, tá, Meu pessoal? celular, então. mano, meu celular. Aí tipo, aí acontece essas coisas, caralho. Mas o mano. pior, caga, a gente pior caga. seria se tocasse Xuxa, mano. Aí os caras iam assimilar tudo. Não, Aí eu já ia pular aqui, ó. Só os Ela caras é sabem, a mas mãe eu do diabo meu celular, mano. Não, mas voltando à questão das cartas. Então eram várias cartas constituídas de acontecimentos históricos futuros. Então digamos que essa carta, ela previa o atentado ao 11 de setembro. Ela previu também, se eu não me engano, a questão da gripe suína. Porque existe uma carta lá, que é uma espécie de infecção, e você vê vários porcos voando como se espalhassem como um vírus. War Pigs Então essa também, carta, esse jogo de cartas, digamos, foi uma espécie de aviso. As pessoas dizem que é uma espécie de aviso pro World Trade Center, né, pro ataque. Lá também existem várias referências a um possível ataque ao Big Bang, na Inglaterra. Né? Ah, deixa eu só falar aqui uma coisa. Eles também falaram lá sobre o octágono, sei lá. O pentágono. O pentágono. É que Nossa, Uma das avião- cartas é mais que um avião fortes, bateu lá. uma das cartas mais fortes que tem nesse jogo também, cara, é que tem uma carta que é com o desenho do pentágono lá em Washington DC. claro, todo mundo conhece o Pentágono. Exatamente, o desenho da carta mostra o pentágono intacto, com uma fumaça saindo do meio e uma destruição na beiral do prédio, assim. Exatamente como aconteceu em 2001. Exatamente, o avião Exatamente. E eles também associaram isso à segurança do país, porque o país, tipo, ia Mano. ficar sem segurança nenhuma. Mano, E ele ia se deixa eu falar. ruir de dentro pra fora. Da mesma forma que o 11 de setembro teve as lendas urbanas antes dele, teve as lendas urbanas que pós 11 de setembro, né? Uma semana depois aos atentados de terrorismo no World Trade Center, existia uma espécie de correio do mal, assim, digamos, né? Vários senadores e figuras políticas lá nos Estados Unidos começaram a receber por correio cartas dos próprios terroristas que continham uma espécie de doença, né? Anthrax, que é uma doença degenerativa.
contagiosa e que acaba com a sua vida, cara, em menos de uma semana, entendeu? É pior do que a ebola. Então É uma coisa horrível. Então arma o cara, biológica, é então. uma arma biológica. É uma O arma cara biológica. recebia a carta endereçada a ele com algum remetente político e com esse conteúdo, e lá dentro, quando a carta era aberta, tinha uma espécie de ferrugem, você conseguia ver o próprio anthrax, a doença, Um pozinho assim. um negócio muito estranho, como se a carta tivesse mofada, sabe, antiga, uma coisa meio de garrafa de mar pirata, assim. Era uma coisa bem horrível. E aconteceu mesmo, morreram pessoas de verdade, uma semana depois do 11 de setembro, e isso se espalhou como fogo lá, porque as pessoas começaram a ficar com medo de abrir a própria correspondência, de abrir... Sabe, Sedex era humilhado, sofria bullying lá, entendeu? FedEx, Era né? FedEx, né? FedEx. Disfarça. FedEx. E- que é fede. FedEx, Tá roubando minhas piadas, hein, jovem? UPS, que é o novo... UPS? UPS? Entendeu? Bundas pra cima. Então as pessoas começaram a ficar com medo de abrir a própria correspondência, com medo de pegar uma doença dos próprios terroristas. Já não bastava os filhos da puta ter lá e derrubado o cartão postal deles em Nova York, os caras começaram a receber doença via correio. Caralho, Era um cúmulo. Mano, tá falar pra ligado? você, esse bagulho assim, eles assustam pra caralho. Porque pensa você abrir sua carta e tipo, pegar uma É doença. uma coisa cotidiana, tá ligado? Que você Isso vai é no via dia a dia, terrorismo, cara. tá lá Você é um esperando, terrorista, esperando não. sua carta de Hogwarts, aí você abre um bagulho com doença, mano. Para, Aí, mano. você foi convidado para Hogwarts. Ai, É trollagem você isso aí. abre e tem É uma trollagem doença. isso aí, é Puta trollagem. que pariu. Cara. Aí saiu um anão Aí terrorista. você lá. começa a Ai, que enviar mano. cartas cheias de doença. Aí a gente pensa que é carta de amor de alguém que te mandou. Pô, é pra essa, você, Diana, não sei o quê. caralho? É droga. Tá virando Anthrax, graça? É burro, Anthrax. cara. É, Você então. Se pegou. vocês assistirem o episódio do South Park que fala sobre a conspiração do 11 de setembro, de uma forma bem cômica, tem uma cena que É. o Kyle e o Stan visitam uma espécie de homem meio psicodélico, psicopata, fixurado em 11 de setembro, que ele entrega uma caixa de Anthrax pro Stan e pro Kyle lá, numa cena bem engraçada, e quando ele vê que é Anthrax, já brota o FBI, já brota SWAT, brota tudo, tá ligado? É uma coisa Polícia Civil extremamente Federal. perigosa, entendeu? Polícia Civil. Polícia Federal. Foi South Park. PM lá, apareceu Polícia Federal do Brasil também, a porra toda. Mas todas essas questões que estão relacionadas a lendas urbanas com 11 de setembro, essas teorias conspiratórias, muitas coisas delas são bem assim, digamos, imaginárias demais, sabe? Tem certas coisas que você vai tentar ler, vai tentar buscar um nexo, um sentido, foge um pouco da realidade, entendeu? Mas existem certas coisas assim, minimalistas, poucas nas pesquisas que vocês fizerem, que vocês vão perceber que não dá pra fechar os olhos e falar que aquilo não pode ser real, entendeu? Então, mano. Com certeza. Parte, o que eu vou falar basicamente é sobre aquelas lendas que, tipo, sua avó contava pra você, tá ligado? Aquelas porra assustavam demais. Minha avó, quando ela estava viva, né, graças a Deus, ela estava no céu, ela no melhor lugar, pegar. A avó dele morreu e tá no céu. Obrigado. Aí o que aconteceu? Ela me contava muitas histórias e isso, tipo, deixou minhas tias, ela era muito, tipo, tá ligado? Minha tia morria de medo dessas histórias. Até hoje ela me conta essas histórias e, tipo assim, você fica aquele ar de realidade, tá ligado? De coisa vivida. Aí você fica, mano, nossa, não, sério, Tô rindo dele. minha né? tia, não, pode ir, cara. Aí, tipo assim, uma vez minha tia falou esses negócios, tipo assim, loira do banheiro, você não se assusta tanto. Não mais, Mas, porque porque, tipo, Não mais. Mas já, na já se época- cagou muito por causa quando dela. era Na moleque, época, não entrava no banheiro da escola. Não faz Porra. sentido, porque a loira do banheiro é do banheiro feminino. Ou não. E se for um transexual lá, A loira do banheiro era coisa do banheiro cara. feminino. E da se for água, a loira do banheiro chama que gosta de urbana das garotas. E se for a loira do Caralho. banheiro que gosta de chupar os moleque? Aí tudo Eita, bem. cara, aí é outro mundo, Caralho. cara. É outra Ô, Oxi, peraí. sexuando, porra. Não, mas eu vou falar pra vocês, tipo, uma coisa que eu achava meio estranho de lá era que, tipo assim, tá ligado? A gente nunca reparei esse bagulho que o Mike falou agora, tipo, direto os moleques fugiam do banheiro, No bueiro, só mais do banheiro falando que pra que viu loira do É. banheiro, tá ligado? Eu acho que se viado. vocês Tudo tivessem viado, a cuzão. mentalidade de agora, tá ligado? Eu faço isso é Os idiota. caras falam, tem loira do Deixa banheiro. ele Se falar. aparece uma loira no banheiro, Ai, caralho. Os você caras iam vai traçar a loira. Os caras já falam assim. Não rola, Eita, mano. porra. aí. Tá ligado? Se Mas se acontecer for um fantasma com herpes, Já mete cuspe, já, vamos lá. bagulho escroto, É, tá não, ligado? isso é verdade. Poxa, aí nós Como que é? Tem essa. Mete um saco preto na Coloca cabeça e um vai saco de embora. papel. É, já. Então, E vamos todo mundo em pânico. Faz um buraco na boca e já era. Não, porque você pensa, se Foi mal, fosse desculpa. assim, Eu sei que não machucou. se fosse assim, como é que fala? Maconheiro, estrupador, tudo ia morar no banheiro, caralho.
Eu tipo, nunca pensa. Uma mulher bonita lá no banheiro. uma Bonita, você não loira- sabe? Você já viu ela? Não, nunca vi, né? Então falei que vi. Então quer dizer que loira é base de ser bonita, então? Não. Ah, olha Não, aqui, eu ó. falei assim, Bota a cara no sol. Eu falei assim, Mona. Pera aí, Mona. Ai, mano. Abafa. Não, mas então, sério, tipo, tem várias histórias assim de terror que suas vó contavam, tipo, lobisomem. Eu tenho, sério, tem pessoas hoje que afirmam que a porra do lobisomem existe. Eu não Mas é só um cara pelado nu que sai andando na rua. Sério, não tô Que ligando. Deus, perguntando se sua carne é fibrosa. É Não, eu não tô. É sério, cara, isso aí, ó. Minha tia, ela afirma mesmo. Ela morava, tipo, numa fazenda. E na fazenda do lado, não tô zoando, sério. Ô, ela morava no Santos Dumont? Não. E lá, né? Não, é porque eu falei barraco, então. Aí, ó, gente. Fazenda vou do ler lado aqui, ó, de São aqui. João. Não, então, era assim. Ela morava na fazenda. Ela jurava de pé junto que o vizinho da fazenda, né? Ele era um lobisomem. Mas jurava assim de pé junto. Ela, não tô brincando, sério. Porque tipo, uma vez, quando eu fui na fazenda dela, ela me mostrou. Tinha a porta e a porta era toda arranhada. Mas, tipo, arranhada mesmo. Tipo, umas crateras, assim. É, tem outro jeito de arranhar a Não, porta. porque, sei lá, você aí fala, Aí arranhou chega a lá. porta. Aí pensa aqueles arranhãozinhos assim. Não, Mas não. aí era a parte de dentro da casa do cara, como se ele... Como se ele transformação de fosse lobisomem, ele se arranhasse. Tipo, ela jurava de Mas só verdade. que como que ela entrou dentro da casa Não, do porque outro? eles eram amigos, tá Ah, ligado? tá. Então, aí minha tia entrava. E se os caras tivessem um gato? E aí? Você não sabe. Aí fudeu, né? Se ele tivesse um leão, Mas mas um gato fazer uma garra do Ou uma cara. loira do banheiro. na porta era de garra. Porra, mas como assim, Bré? Aqueles bichos do Resident Evil lá que tem o cérebro pra Bem fora. aquilo, tá Link. ligado? Cê é louco. Minha tia jurava, te juro, ela me levou lá e quando eu vi, eu fiquei, tá ligado? Na época eu era criança, tipo, Eu pensa tô na imaginando criança. aqui na minha cena, tipo a floresta, tá ligado? A casa do maluco mal assombrada, achei interessante, tá ligado? Não, a casa dele era normal, você olhava, tipo, não dava nada pra Por aquela fora, porta, tá ligado? Por fora. Mas quando eu entrei assim, eu vi, te juro. Já senti a atmosfera Porta, sombria, mano. alguma coisa, Nossa eu falo assim, alguma senhora. coisa aqui não tá Aqui, certo. então, tá ligado? Eu olhava assim e ficava, caralho, que porra é essa, mano? Aí, tipo, não, sem zoeira, eu não dormia na casa da minha tia. Com medo disso aí, mano. Tipo, minha tia fala, vamos dormir aqui. Não, Eu também, mano. Se fosse, fudendo, se fosse minha avó Mano, também, e também, deixa eu falar uma coisa, a minha avó, ela também contava as histórias assim, mano. Nós ia pra roça, né? Aí tinha. Ela contava que tinha gente no meio do mato assim, ficava gritando à noite. E eu era criança, né? Aí tá, né? Eu tô de dia lá, né? Aí do nada. No meio do mato. Eu, caralho, que porra é essa? Então, e tipo, essas histórias, e minha avó contava, e a gente, todo mundo pequeno, todo mundo pequeno, trancado num quarto, dormindo, e do nada você escuta um barulho na janela, ou essa porra do barulho da porta que fez agora. Gente! Você e todo mundo ficava em choque, mano, tá ligado? Até às vezes, assim, você vê alguma coisa, se você tá andando aí, passa aí, alguma coisa, assim, sabe quando você sente? E aí você vê que tem alguma coisa ali, mano, é tipo, aí você lembra das histórias da sua avó, aí eu tô falando, tipo, Rafinha. Mas é bem assim mesmo, tipo, você vê você lembra, né, das histórias e começa a ver. Esse negócio que o Jonathan falou de paralisia do sono, eu não sabia muito, eu tô vendo arrombado. Eu também não sabia, porque eu achei que era só eu quando era criança, tá ligado? Aí eu conheço aqui um parça que já teve e outro parça que já teve, então... Tá ligado? Eu nunca tive, mas aí você ouve essas histórias, mano, É. e você fica, caralho, puta, mano, minha avó falava aqueles bagulho lá, ó, esse negócio aí, já. Que nem eu falei da casa, na hora que minha avó falou, eu dei a mínima, só uma história de terror. Mas quando eu fui ver, criou uma atmosfera, tá ligado? Tem alguma coisa aqui. Puta, mano, fudeu, tá Mano, ligado? toda lenda urbana tem algum percentual de verdade, mano. Nossa, mano, aí você gela, velho. Mas você gela muito, É velho. aquela coisa, você fala, A mas única é só uma parte que é lenda. verdade é a parte que o cara morreu. É nada. Aí você fala, Não, é mas só só que o engraçado é que o cara, tipo, ele morre de uma gripe. E aí já criou uma história. O cara pegou uma doença que o capeta deu pra ele. E aí Não, que sim, é aquela porra questão. toda. É aquela, o né? popular, as pessoas, elas Essa é a inventam graça, muito, mano. entendeu? Isso, essa é a Além- graça. O que faz a lenda urbana ser lendas urbanas é essa questão do povo aumentar, diminuir. É a brincadeira do É a questão famoso do telefone sem fio, né? telefone sem fio. É, Que então, tipo, você fala aqui uma coisa, quando chegar no Rafael é outra coisa. tipo, as pessoas vão melhorando, né? Aí Ou piorando a história, né? É, então. Não, Os outros se cagar de medo mais tarde. melhorando vai ficar pior. Ou Michael Benziano, às vezes. É, o Michael Benziano. Michael Benziano por quê? É, deixa. Não entendeu a referência. Você assistiu? Não curtiu o Homem de Ferro, é inimigo do... Oxi. Nossa, Michael Benziano, que porra é essa? Michael...
Michael Bay. Michael Bay, sabe o que é Michael Bay? Não. Enfim, isso não Já é o caso, isso é pra assistiu, outro canal, a gente Esse fala é do outro Michael Bay. vídeo, mas Outro vídeo Outra falando do mesa cara, redonda, caralho, né? o maluco é foda, hein? o maluco é foda. Eu vou ali no X-Vídeos. Ou não. Ou não. Mas então, a gente vai ficar por aqui mesmo, a gente demorou pra caralho. Ah, mas já acabou. Só pra me complementar uma coisa, Pode falar. acho que de todas as lendas urbanas que a gente conhece, tanto do próprio Brasil, acho que nenhuma lenda urbana vai ralar as do Oriente, do Japão. Com certeza. Porque as lendas urbanas do Japão são pra deixar você sempre Sei lá. ir à noite. Então- Se você assistir algum filme do Japão, O Chamado, O Grito, A Assombração, Ou até todos mesmo eles se você são já jogou algum jogo vigilantes, de porque terror, mano. Será que os você pode falar japoneses uma têm um lenda aí? estigma. Ó, tem uma lenda urbana de uma mulher chamada Tak Tak. Nossa, É uma coisa horrível, ela não tem perna e não tem braço. Nossa, Ela anda se rastejando pela rua e o som que ela faz é tak tak, que é um negócio bem estranho também. tem aquela mulher É também outro. que tem a boca quebrada, não é? Isso, também Puta tem. que me... Que a aquele- mandíbula dela é deslocada. Assusta demais, Tem velho. uma outra lenda urbana também que é o fantasma da fissura, né? Eles falam Puta que que qualquer pariu. fissura, ou rompimento, ou rachadura que, vamos supor, acontece na sua casa, fala que ali é um lugar pra existir assombração, tá ligado? Eita cacete, E mano. tem Parece várias assim, imagens assim que você vê das pessoas que falam que lá não pode ter nenhuma rachadura É, na mano. parede da casa deles. Puta Mano, tem uma rachadura aqui- monstra ali no aqui canto. já tem a ali. família já dessas coisas. É um receptáculo pro fantasma ficar Fantasma. habitando ali, entendeu? Ah, aqui já tem a família, pô, a família de fantasma aqui. Você é então, louco, né? mano. Eu ficava cagando de medo, eu ficava As, cimento é, dentro as daquela lendas porra. urbanas do Japão, Do Japão, do elas são Oriente. muito pesadas, cara. Na moral. Amanhã eu vou comprar muito cimento, pesadas. Mano, é qualquer coisa, né, mano? Esse vento lenda urbana, o bicho no cantinho da parede. E as lendas urbanas dele acho que dão mais Dão medo, mais assim, medo, tem mano. mais O coisa porque é uma moleque, coisa mais o humana. do assim, tá ligado? menino, quando você vai dormir, quando dá lá pras 3, 4 horas da noite, aí fica um menininho bem assim no canto mais escuro da casa. É o grito? Do quarto. Do grito lá? Não. O moleque da cabeça de tigela? Não, não. Cabelo de tigela lá? Ele fica lá no cantinho, lá, escondidinho ali, caralho. eu Ah, você fico não bem- pode saber, né, mano? Você pode Porque saber. esses cantos é o que você fica mais com medo. É os que você pensa que tem os mais... Os Não, piores mas é monstros. então, é bem assim, as Esses- lendas do Japão, complementando o que o Marco falou, é muito assustador mesmo. Você, tipo, sei lá, você joga um jogo, mesmo que seja tosco, você acaba se assustando. Um exemplo disso é Fatal Frame. Poucos sabiam que a casa do Fatal Frame existe de verdade. E tem relatos de pessoas que vê espírito lá, mano. É que nem o Silent Hill. Eu me caguei no jogo quando eu joguei o PS2, mano. É, então. Aí é que eu pariu. Tipo, não é lenda japonesa. É. Não, mas é dá o- pra você entender, cara. Mas é feito por É uma uma cidade- empresa japonesa, É, Capcom? feito É uma cidade de japonesa. verdade que ainda tá queimando há 40, 50 anos de dar um Mesmo puta assim, mano, cago você fica da com história. puta do medo, caralho. E é bem essa, mano. O vídeo vai ficar por aqui mesmo. Eu vou voltar a trazer mais mesa redonda, beleza? Ô galera, até Falou, mais, galera. hein? Tchau, tchau. Uou! Então é isso, gente. Like, é foda. Like, o degostei, se inscreve, faz aquelas putaria toda que vocês sabem. Comenta aí também uma lenda É, urbana que comenta. você conhece, que você é o único, o diferentão que conhece a lenda urbana, Ai, pra gente pô. ter conhecimento também aí nos comentários. Rafael David Moraes Moreno, ó, chega Eu vou lá. deixar o Face Vamos de botar- Chega lá no cada Face um. e chama no chat. Eu vou chegar no Solteiro. Queima a rosca do caralho, viado. Face. Ó, Branco, tá? eu vou Foi deixar arrastando aí. o Facebook de todo mundo aqui. Você quer falar alguma coisa, Jair? Ah, eu só queria falar tchau, né? Obrigado por aguentar aqui as idiotices dos Jonathan. camaradas Já aqui, ficou né? bravo, já ficou Não, bravo. que drama. Fica bravo nada. Tô aqui, vai, tô aqui. Fecha comigo, parceiro, é nóis, hein? Aí, gente, vamos fazer um... Jogar o aqui, seletor. Vamos Quer fazer falar merda? alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Urra aqui, ó, urra, vai, urra. Vamos fazer um urra aqui, ó. Mesa redonda, mesa redonda. Cadê a mesa? 1, 2, 3. Merda, né? Mesa redonda, caralho, que bagunça da Vai, porra. caralho. 1, 2, 3. Mesa redonda! É nóis, então, Falou. valeu. Até mais. Ô, siga o Jonathan 12.